Olá, queridos alunos! Hoje nós iremos iniciar, o nosso estudo do capítulo 4 do nosso livro 2, Organização das redes tróficas. Nós vamos continuar falando aí de cadeias alimentares, distribuição de energia e também adaptações dos seres vivos ao meio ambiente, certo? Vamos lá. Começando com organizações das redes tróficas. Todos os ecossistemas do planeta são aquecidos pelo Sol, Nós dependemos diretamente da radiação solar para que haja vida aqui no nosso planeta, O Sol é o nosso grande fornecedor de energia. E essa energia é utilizada pelos seres vivos, no caso, as plantas, por exemplo, elas utilizam a energia solar para produzir o seu próprio alimento, E essa energia solar acaba mantendo a temperatura do planeta propícia para que haja vida por aqui. Como é que isso ocorre? Aqui na imagem, nós estamos vendo que o nosso planeta está recebendo a radiação vinda do Sol, Só que essa radiação ela bate no solo e ela é refletida de volta para o espaço. Uma parte dela vai ser perdida, vai para o espaço mesmo, mas outra parte fica retida na camada de ozônio, na camada de gases que existem aqui na nossa atmosfera. E aí uma parte desses raios solares bate lá nessa camada de gases e retorna para a Terra. E é isso que mantém a nossa Terra aquecida. No caso aqui, a gente vê uma cidade, A gente vê aqui que essa cidade está muito quente e tudo mais. Por quê? Porque o concreto, o asfalto, retém esse calor. Então, por isso que as grandes cidades são mais quentes, Uma área verde, por exemplo, uma floresta, ela vai ser menos quente, Porque as plantas, elas resfriam o ambiente. E por conta disso tudo aqui, desses gases que tem aqui, acontece o que a gente chama de efeito estufa, que é exatamente isso. Funciona como se fosse um cobertor sobre a Terra. Se essa camada de gases não existisse, toda a radiação solar ia ser perdida para o espaço e a Terra não ia ficar aquecida. Então, sem o efeito estufa, não haveria vida no nosso planeta, porque a temperatura seria aí de mais ou menos 50 graus negativos. Isso é extremamente frio, não tem como haver vida nessas condições. Nos ecossistemas da Terra, vão ter os seres vivos. E esses seres vivos vão se relacionar de maneira que um vai transferir a energia que produz para o outro, através da alimentação. É aí que entram as cadeias alimentares. Aqui no desenho nós vemos uma cadeia alimentar com vários organismos diferentes. Nós vamos ter plantas, que na cadeia alimentar elas são chamadas de produtores. Por quê? Porque elas produzem o seu próprio alimento. Nós vamos ter também na cadeia alimentar os consumidores, A borboleta, o sapo e a cobra são consumidores. A borboleta, ela se alimenta do néctar das plantas, então ela é considerada um herbívoro. Os herbívoros são consumidores primários na cadeia alimentar. O consumidor primário é sempre um herbívoro e sempre, lógico, como um herbívoro vai se alimentar dos produtores. O sapo nessa cadeia alimentar é o consumidor secundário. Por quê? Porque ele se alimenta da borboleta, que é o consumidor primário. A cobra é o consumidor terciário, porque a cobra se alimenta do sapo, que é consumidor secundário. E assim por diante. Fungos e bactérias na cadeia alimentar são decompositores. Toda a matéria orgânica que vem da planta, da borboleta, do sapo, da cobra, vai ser decomposto pelos fungos e bactérias. E aí é que entra os ciclos da matéria. Toda a matéria orgânica que vem dos produtores e consumidores vai retornar para o solo, bactérias e fungos vão decompor essa matéria, e aí essa matéria acaba voltando para quem? Para as plantas, Tudo que é decomposto lá no solo vira adubo para a planta.
Então, a borboleta ela vai morrer um dia e ela vai ser decomposta por fungos e bactérias. O sapo, ele faz xixi, faz cocô, também vai morrer um dia. A cobra, do mesmo jeito. Então, toda essa matéria orgânica, inclusive as folhas mortas, né, das plantas, as plantas que morrem, vão ser decompostos pelos decompositores na cadeia alimentar. Aí aqui a gente vê essas setinhas, né, indo de um nível para outro. Isso aqui a gente chama de níveis tróficos. Nível trófico dos produtores, nível trófico dos consumidores, né, primário, secundário, terciário, e o nível trófico dos decompositores. E a gente vê essas setinhas indo de um nível trófico a outro. O que essa setinha indica? Ela não indica quem se alimenta de quem, porque senão ela ia estar dizendo que a planta se alimenta da borboleta. É o contrário, a borboleta que se alimenta da planta. Então, por que essa setinha está saindo da planta para a borboleta? Porque a setinha indica o fluxo de energia das cadeias alimentares. Uma parte da energia que os produtores produzem vai ser transferida para a borboleta quando a borboleta se alimentar da planta. Uma parte da energia produzida pela borboleta, que é o consumidor primário, vai ser transferida para o sapo quando o sapo se alimenta da borboleta. E assim sucessivamente, tá? Essa energia produzida em cada nível trófico vai sendo distribuída ao longo da cadeia alimentar. Aí as plantas, elas conseguem produzir grandes quantidades de energia. Uma parte dessa energia vai ser acumulada nos seus tecidos e uma parte é sempre perdida para o ambiente. Mas como ela é um produtor, ela consegue produzir grandes quantidades e armazenar. Já a borboleta, por exemplo, ela vai receber a energia da planta, que a planta acumulou nos seus tecidos, quando ela se alimenta do néctar, e aí ela produz uma certa quantidade de energia para o seu metabolismo, principalmente para a sua respiração, e aí outra parte da energia é perdida para o ambiente. A mesma coisa é o sapo. Ele pega a energia que vem da borboleta, produz a sua própria energia, uma parte da energia é utilizada no metabolismo e outra parte é perdida para o ambiente. Então, essa energia produzida ao longo da cadeia alimentar é sempre perdida uma parte dela para o ambiente. Então, quando chega no nível da cobra, eu já tenho menos energia do que eu tive lá com os produtores no início da cadeia. Então, eu vou ter mais energia no início e menos energia no final da cadeia, porque essa energia sempre vai sendo perdida, uma parte dela, para o ambiente, certo? Pirâmides ecológicas é uma forma gráfica para a gente representar cadeias alimentares, né? Relações tróficas, relações de alimentação. Então, eu posso representar uma cadeia alimentar, que a gente viu, aquela cadeia alimentar que a gente viu no slide anterior, em forma de pirâmide, certo? Só que eu tenho três tipos de pirâmides: a pirâmide de número, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Vamos lá ver o que é cada uma delas. Começando com a pirâmide de números, né, representa a quantidade numérica dos seres vivos em uma cadeia alimentar. Então, aqui eu tenho duas cadeias, 300 pés de trigo, 30 ratos, 15 cobras. O rato se alimenta do trigo e a cobra se alimenta do rato. Então, aqui eu tenho uma cadeia alimentar. E aí eu posso representar numa pirâmide de números essa cadeia alimentar. Tá aqui, ó. Sempre na base da pirâmide, aqui embaixo, vai ser o produtor. O nível seguinte da pirâmide vai ser o consumidor primário. E o outro, o nível seguinte, o consumidor secundário e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, 300 pés de trigo. Então, eu represento na pirâmide assim, ó, essa barrinha aqui, bem grande, porque são 300, né? 300 indivíduos aqui. Próximo nível, 30 ratos. Eu tenho menos ratos do que eu tenho trigo. Então, por isso, o próximo degrauzinho da pirâmide aqui é menor que o primeiro. O de cima, 15 cobras. Né? Eu tenho 30 ratos e tenho 15 cobras, metade da quantidade de ratos. Então, logicamente, o degrauzinho da cobra também vai ser mais estreito que o nível anterior.
Então, dessa forma, eu represento a pirâmide de números, sendo que na base eu tenho sempre o produtor, seguido do consumidor primário, consumidor secundário, terciário, se houver, e assim por diante. Nessa segunda cadeia, aqui eu tenho uma goiabeira, significa que eu tenho uma árvore, 100 larvas de insetos e 10 pássaros. Então, essas 100 larvas de insetos vão estar se alimentando das goiabas dessa goiabeira aqui. E os 10 pássaros se alimentam aí das larvas de insetos. Como é que vai ficar essa pirâmide de números? Ó? Como eu tenho somente uma goiabeira, a goiabeira é o produtor, é a planta, então ela tem que ficar aqui embaixo, na base da pirâmide. Eu vou colocar aqui, uma goiabeira, mas eu tenho 100 larvas. Então, eu vou ter 100 larvas para uma goiabeira. Então, esse nível aqui do consumidor primário, ele vai ser maior que o nível da goiabeira. Eu já não tenho a pirâmide nesse formato aqui que a gente conhece. Eu vou ter ela toda disforme. E eu vou ter 10 pássaros. Então, eu tenho menos pássaros do que larvas, Então, eu também tenho que representar aqui esse degrau da pirâmide menor que o degrau anterior, que é de larvas, certo? Então, nem sempre a pirâmide vai apresentar o formato que a gente conhece, que nem as pirâmides lá do Egito. Às vezes, ela pode ter esse formato disforme ou pode estar invertida. É uma pirâmide de cabeça para baixo, depende muito do número de indivíduos que eu vou ter ao longo dessa cadeia alimentar, ok? Pirâmide de biomassa. Mas o que é biomassa? A biomassa é a medida em termos de produção de matéria orgânica em gramas ou quilogramas por área. Essa área pode estar em metros quadrados ou quilômetros quadrados. Por exemplo, eu tenho uma plantação de cana-de-açúcar. É uma planta. E essa planta vai produzir matéria orgânica, que vai estar no seu corpo, que ela vai crescer. À medida que ela vai crescendo, ela vai acumulando matéria orgânica no seu corpo. E como eu vou ter milhões de pés de cana-de-açúcar lá, por metro quadrado, dependendo do metro quadrado ou do quilômetro quadrado que ela esteja, uma plantação, então é grande. Então, quanto maior essa plantação, mais biomassa esse indivíduo produz, certo? E aí a gente tem as pirâmides de biomassa que a gente vê aqui embaixo. Aqui nós temos 10.000 gramas por metro quadrado. Alguma planta aí produziu uma biomassa de 10.000 gramas por quilômetro quadrado. O consumidor primário consumiu 3.000 gramas por metro quadrado. E o consumidor secundário produziu 1.500 gramas por metro quadrado. Então, a gente vai, para construir uma pirâmide de biomassa, a gente vai levar em consideração a quantidade de biomassa que esse indivíduo produz, nessa cadeia alimentar. Então, quanto mais biomassa, maior tem que ser o tamanho do degrauzinho da pirâmide. Aqui a mesma coisa, ó. O produtor, sempre embaixo, tá? Produziu 300.000 gramas por metro quadrado de biomassa. Então, 300.000, é bem mais que 25.000 e 25.000 é bem mais que 15.000. Então, dessa forma, levando em consideração a quantidade de biomassa que cada indivíduo produz na cadeia alimentar, a gente vai construir a pirâmide de biomassa, certo? Nos ecossistemas aquáticos, as pirâmides vão se apresentar invertidas. Por quê? Lá no ambiente aquático, quem vai produzir, quem vai ser produtor é chamado de fitoplâncton. O fitoplâncton são algas fotossintetizantes, algas que fazem fotossíntese, algas microscópicas. Então, eu vou ter bilhões de algas ali no fitoplâncton. Só que eu vou ter pequenos animais microscópicos que vão se alimentar do fitoplâncton, que eu chamo de zooplâncton. E eu vou ter bem mais zooplâncton no ambiente aquático do que fitoplâncton, bem mais. E aí é por isso que nos ambientes aquáticos, nos ecossistemas aquáticos, as pirâmides se apresentam invertidas, de cabeça para baixo, porque o fitoplâncton vai estar em menor quantidade do que o zooplâncton na maioria das vezes, certo?
Pirâmides de energia representa a quantidade de energia produzida e acumulada em cada nível trófico durante um certo tempo. A energia que os seres vivos produzem, a gente mede numa unidade de medida chamada de quilocalorias, o kcal, né? O kcal é quilocalorias, é a quantidade de energia que cada um produz. E aí, sabendo a quantidade de energia que cada um produz na cadeia, eu monto a minha pirâmide. Aqui, nesse caso, o produtor produziu 10.000 quilocalorias durante um certo tempo. O consumidor primário consumiu 1.000 calorias e o consumidor secundário produziu 100 calorias, né? 100 quilocalorias. Então, assim fica fácil, né? Quando a gente observa a numeração, 10.000 é bem mais do que 1.000, 1.000 é bem mais do que 100. Então, eu construo assim a minha pirâmide, vai ficar no formato normal. Mas sempre a gente tem que observar a numeração, a quantidade de quilocalorias que cada nível produz. Certo, vamos para a produtividade nos ecossistemas. Então, os seres vivos produzem energia, produzem biomassa, né? Tem um certo número aí de indivíduos dentro da população, e tudo isso nos leva a esses dois conceitos que estão aqui, ó. Produção primária bruta, ou PPB, e a produção primária líquida, ou PPL. O que é a PPB? É a quantidade de energia total produzida pelos produtores. Então, as plantas, os seres que fazem fotossíntese, vão produzir uma certa quantidade de energia e o total dessa energia vai ser a PPB. O que é a PPL? É a quantidade de energia que fica incorporada no organismo, aquela que não é utilizada pelo produtor nem convertida em calor. Porque essa PPB aqui, que é a produção primária bruta, essa energia vai ser utilizada pelo produtor, pela planta, pelo ser que faz fotossíntese, para o seu metabolismo, né, para as suas células funcionarem, para fazer respiração celular. Então, uma parte dessa energia produzida é sempre utilizada no metabolismo do organismo. E outra parte é perdida na forma de calor, é convertida na forma de calor e é perdida para o ambiente. E aí, essa energia, esse total de energia produzido, menos os processos metabólicos, que aqui é representado pela respiração, eu tenho então a PPL. É o que sobra para ele, é o que vai ser incorporado aos tecidos desse indivíduo, tá? Então, a produção primária líquida é igual à produção primária bruta menos o processo de respiração. É o que sobra para o indivíduo. E aí ele vai incorporar no seu organismo. Aqui nós temos um exemplo. A radiação solar, 100% da radiação solar, né, que chega aqui para esta planta, 50% dela logo de cara vai ser perdida, né, vai ser refletida de volta para o espaço, e a parte que a planta vai assimilar, ela perde na forma de calor para o ambiente. Aí sobra a PPB, né, que é o que ela conseguiu assimilar dessa energia toda aqui. Cerca de apenas 5% dessa energia é representada pela produção primária bruta. Aí o indivíduo vai fazer respiração, né? Ele vai utilizar cerca de 2,5% desses 5% no processo de respiração. E o resto, então, é a PPL, né? Cerca aí de 2,5% a 4% dessa energia, né, aqui assimilada pela planta, é a PPL que vai ficar aqui nos tecidos dessa planta. E essa energia que sobra é que é transferida para o herbívoro quando o herbívoro se alimenta da planta, certo? Então, 45% dessa energia aqui é sempre perdida para o ambiente, né? É muita energia, mas a planta precisa do mínimo para conseguir sobreviver, certo? Vamos agora para a segunda parte da nossa aula,
que chama-se vida em condições extremas. Será que é possível a gente encontrar vida nos ambientes mais extremos do planeta, né? Como o pico aqui do Monte Everest, que fica a 8.848 metros em relação ao nível do mar, ou então nas Fossas Marianas, que é a região mais profunda do nosso planeta. Será que nessas condições tão extremas pode ocorrer vida? Sim, pode, porque os organismos eles conseguem se adaptar. É claro que o número de indivíduos que vivem nessas condições extremas é bem menor do que a quantidade de indivíduos que conseguem viver na nossa floresta, por exemplo, nos nossos rios, que são bem biodiversos por conta das condições. Então, as condições do ambiente vão limitar a quantidade de organismos que vivem ali naquela região. Fatores que limitam, então, a existência da vida. Quais são esses fatores? A altitude e o clima, né? Condições muito altas, como lá o Monte Everest, que eu tenho pouco oxigênio, então pouquíssimos organismos vão conseguir viver nessa condição, que a gente chama de ar rarefeito. A gente até consegue chegar lá, mas não consegue ficar muito tempo por lá, porque é extremamente frio e tem pouco oxigênio. A mesma coisa nas profundezas, né? Poucos organismos conseguem viver lá, porque as condições são bem extremas. Vai ser também muito frio, não vai chegar luz solar, vai ter pouco oxigênio também dissolvido na água. Então, são condições que limitam. E o clima também. Aqui nós vemos um deserto, né? Então, nessas condições de deserto, poucos animais conseguem sobreviver. Que dirá plantas, né? A gente não está vendo nenhuma planta aqui. Então, essas condições de altitude e clima, né, que muda aí a pressão atmosférica, as condições ambientais são totalmente adversas, então eu vou ter menos seres vivos, mas eu vou ter. Aí entra a questão de aclimatação. Eu falei que a gente consegue chegar lá no pico do Monte Everest, que é o ponto mais alto do nosso planeta, mas a gente não consegue viver muito tempo por lá pela falta de oxigênio. Nós temos outros locais do nosso planeta em que seres humanos vivem normalmente e também nessas condições de ar rarefeito. Por que elas conseguem viver nesses locais? Porque o corpo dessas pessoas sofre aclimatação. O que é a aclimatação? É o ajuste que o nosso corpo sofre, o nosso metabolismo sofre a certas condições ambientais por meio de mecanismos fisiológicos. Por exemplo, se eu for para um local muito alto, que tem pouco oxigênio, o que o meu corpo vai fazer? Ele vai produzir mais células sanguíneas, ele vai começar a produzir mais células sanguíneas, mais hemácias. Por que mais células sanguíneas? Porque são elas que levam o oxigênio para os nossos tecidos. Né? Então, quanto mais hemácias a gente tiver, mais oxigênio a gente consegue capturar do ar para serem levados para os nossos tecidos. Então, o nosso corpo sofre aclimatação, mas essa aclimatação não é de uma hora para outra, ela demora um pouquinho para acontecer. Antes do nosso corpo se acostumar com a altitude, as células terão que ser produzidas. Até lá, eu vou sentir falta de ar, dor de cabeça, porque realmente vai faltar oxigênio nos tecidos. Mas aí, com o tempo, o nosso corpo consegue se adaptar a essa condição, tá? Isso que é a aclimatação. Nós vamos ter outras adaptações também, né? As adaptações são mecanismos que surgem ao acaso nas populações naturais para que as espécies sobrevivam e tenham sucesso reprodutivo no ambiente. Essas adaptações, elas não acontecem de uma hora para outra, como a aclimatação, por exemplo. A adaptação, ela demora milhões de anos para acontecer. São mutações que vão acontecendo nas populações naturais. Se essa mutação for uma mutação boa, que permite uma melhor sobrevivência do indivíduo no ambiente, então ela vai ser passada de uma geração para outra quando esse indivíduo se reproduzir. Se for uma mutação maléfica, ele vai morrer. Né? Então, o ambiente seleciona aquelas mudanças que vão ocorrendo no corpo dos indivíduos. Né? Se for uma mudança legal, ele vai conseguir sobreviver. Se não for, ele irá morrer, certo?
Aqui nós temos dois exemplos. O rato canguru, ó, vive nas geleiras subterrâneas do deserto. Galerias subterrâneas do deserto, onde se protege do calor e se alimenta à noite. Então, ele teve que desenvolver esse hábito de sair só à noite para se alimentar. E tem outra coisa também, os órgãos renais são adaptados para ele fazer pouco xixi. Então, ele vai fazer pouco xixi, vai produzir pouquíssima urina, porque a gente perde muita água pela urina. Então, é uma adaptação do sistema urinário dele para evitar desidratação e ele conseguir viver lá no deserto. A lebre, né, ela é orelhuda. Ó. Essas orelhas aqui, elas têm muitos vasos sanguíneos, que é por onde o corpo da lebre elimina o excesso de calor, já que ela vive no deserto. Então, também é uma adaptação ambiental. Nós temos também a estivação. A estivação é a mesma coisa que hibernação, só que a hibernação acontece no clima frio e a estivação acontece no clima quente. Então, esse indivíduo, aqui nós temos uma espécie de esquilo, né? Ele vai ficar quietinho quando o ambiente está ruim. Se está faltando água, se está faltando alimento, ele entra em processo de estivação. Ele fica lá quietinho na toca dele, dormindo mais que o normal para diminuir o metabolismo, né? E aí ele só sai da toca quando, por exemplo, chove. Né? Quando chove, aí ele vai ter à disposição a água para ele beber e o alimento também vai começar a surgir depois da chuva. Então, isso é estivação, porque ocorre em clima quente. No caso da hibernação, vai ocorrer em clima frio. E nas profundezas oceânicas, será que existe adaptação lá? Claro que existe. Nós temos a bioluminescência, né? A maioria dos animais que vivem nas grandes profundezas, elas emitem luz. Nós estamos vendo aqui, né, a água viva. Muitos animais que vivem nas profundezas têm essa adaptação de bioluminescência para conseguir, né, se movimentar ali no meio. Nós temos aquele peixe abissal que tem tipo uma lâmpadazinha na cabeça. Pois é, ele usa aquilo ali para pescar, para se alimentar. Imagine que lá nas profundezas tem pouco alimento, né? Então eles precisam desenvolver essas adaptações para conseguir sobreviver. Lá nas profundezas nós temos essas fontes aqui hidrotermais. Por aqui, isso aqui é como se fosse um vulcão subaquático. Aliás, é um vulcão subaquático, ele está expelindo aqui gases muito quentes. Então, ao redor, né, dessas fontes hidrotermais, eu tenho grandes quantidades de vida, porque aqui a água é mais quentinha, eu tenho muitos nutrientes saindo aqui por esses gases, né, vindo lá das profundezas da Terra. Então, aqui é uma região onde os seres vivos gostam de se concentrar. Nós temos seres vivos no nosso planeta chamado de extremófilos. Por quê? Porque eles vivem em condições extremas do nosso planeta. Esse é um exemplo, né? Esse bichinho aqui fofinho, chamado de tardígrado. O tardígrado ele consegue sobreviver a temperaturas extremas, ó, que variam de menos 273,15 graus Celsius, imagina, né? Extremamente frio, a 150 graus Celsius. Então, ele sobrevive a uma água em fervura. Né? A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Ele consegue sobreviver até 150 graus Celsius. Então, é uma das criaturas mais resistentes que existem no nosso planeta. Ele também consegue sobreviver a altíssimas pressões, exposição a radiações elevadas, né? Então, quem diz aí que a barata consegue sobreviver à radiação, que nada, é o tardígrado, é esse carinha aqui que consegue. Até no vácuo do universo, sem oxigênio, ele consegue sobreviver. Então, todos esses indivíduos que conseguem essa façanha são chamados de extremófilos. As árqueas são seres, né, procariontes. O que são seres procariontes? São aqueles que a célula não tem núcleo nem organelas membranosas. As nossas células, por exemplo, são células eucariontes, porque tem o núcleo,
guardando material genético, tem um monte de organelas celulares, né, no citoplasma. As árqueas não, elas são semelhantes a bactérias, tá? Elas são extremófilas, elas são organismos extremófilos também, quimiosintetizantes. O que é quimiosintetizante? É um tipo de autótrofo que não utiliza luz solar e não utiliza o CO2 lá para produzir o seu alimento. Ela vai pegar o enxofre do ambiente. Então, como ela pega o enxofre, a gente já tem uma ideia de onde ela vive, né? Ela consegue viver, inclusive, no interior de vulcões, em lagos sulfurosos, que são ácidos pra caramba, né? Então, essas são as árqueas, organismos procariontes extremófilos quimiosintetizantes. Certo, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mãos à obra agora, né? Fazer atividades.